Louvado seja o nosso Deus. Exaltado e glorificado seja o nosso Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor Jesus. Nossa, eu estou aqui esperando um amém. Difícil gravar assim, diante de uma câmera e olhando as cadeiras vazias. Mas o Senhor é mais em nós. Porque nós somos um independente de onde estamos. Hoje, culto de quarta-feira, nossa quarta profética. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui com você. Ministrando essa palavra que o Senhor queimou no meu coração. E eu quero iniciar contando e falando de uma história de um profeta que está lá em 1 Reis 17 e 18. E aí você pode abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 17 e 18. Eu não vou estar lendo, mas contando, relembrando essa história maravilhosa de Elias. No início do capítulo 17, Elias, ele diz ao rei Acabe que não choveria e nem orvalho teria por anos, até que ele dissesse basta. Dá para imaginar? Elias chegar diante de um rei Acabe, que era um rei severo, que era um rei de um coração duro, e dizer para ele que não choveria, nem orvalho teria, até que ele, o profeta, dissesse basta. Então, depois disso, o Senhor ordena e fala para Elias, para que ele se esconda. Para Elias se esconder. E Elias vai, e Elias se esconde. Elias se esconde e é alimentado através de corvos. Meu irmão e minha irmã, Elias obedece uma ordem do Senhor e vai se esconder. E ele vai para um lugar onde tem um riacho, que é onde o Senhor determinou para que ele estivesse. E ele é alimentado por corvos. Você sabe do que corvo se alimenta? É feio. De restos de corpos de bichos. Corvo se alimenta disso. Mas, depois disso, acaba a água do rio, do riacho. Porque parou de chover. E aí o Senhor disse para Elias, agora você vai para uma aldeia, e lá, Elias, você vai ser alimentado por uma viúva. Uma viúva. E Elias novamente sai da onde ele está e vai para essa aldeia. E ali ele encontra a viúva. E ao chegar nessa viúva, ele fala para ela, pede um pouco de água e depois pede alimento. Essa história nós conhecemos também. A viúva só tinha um pouquinho de trigo e uma botija de azeite. E ainda assim, Elias fala para ela, vai lá e prepara o alimento. Prepara o alimento, que Deus não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar, até que volte a chover novamente. Mas no decorrer desses dias, o filho da viúva morre. E a viúva fica desconsolada, desesperada. E Elias, nesse momento, ele para e com uma estratégia muito louca, ele sobe onde o rapaz está
E ele se deita 3 vezes sobre o corpo do rapaz, do menino, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor que ele voltasse a viver, voltasse a respirar. E esse menino volta à vida. E a história continua. Elias, um servo do Deus vivo, continua. Milagres acontecendo, e ele obedecendo e milagres acontecendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mais para frente na história nós vamos ver o rei Acabe chegando e contando a Jezabel sobre os feitos de Elias. Que a chuva veio depois de 3 anos, mas que Elias desafiou os profetas de Baal. E quando Elias desafia, na palavra do Senhor fala que os profetas colocaram ali o sacrifício, e clamaram por fogo para acender, para queimar aquele sacrifício, mas nada aconteceu. E Elias ousadamente, novamente, assim como ele foi ousado a se deitar sobre o corpo ali morto, ele ousadamente, ele prepara o sacrifício, e ele molha, e ele derrama, manda derramar água sobre o sacrifício. Faz um rego em volta do sacrifício para ficar cheio de água. E então ele clama ao Senhor. E o Senhor manda fogo do céu. E o Senhor manda fogo do céu. E queima até lamber a terra. Queridos, depois de tudo isso, Jezabel, ela declara e ela fala que vai matar, que é para matar Elias. E Elias nesse momento foge. Nesse momento Elias foge. Elias vai para o deserto. Ele vai para o deserto, ele foge para o deserto. Mas lá no deserto, agora não mais um corvo, mas um anjo. Um anjo vem e acorda Elias e fala para que ele coma. Elias come e adormece novamente. E o anjo novamente acorda Elias e o manda se alimentar, porque a caminhada vai ser longa. E Elias se alimenta. E aí ele passa 40 dias caminhando no deserto. Até que num determinado momento, o Senhor manda que ele entre numa caverna. Entre numa caverna. O anjo manda ele seguir e entrar numa caverna. Lá na caverna, o Senhor então pergunta para ele: Elias, que fazes aqui? Elias, que fazes aqui? Meu irmão, minha irmã, essa palavra trouxe muito forte, queimou muito forte no meu coração. Quando Elias, em obediência ao Senhor, fala para o rei que não iria chover por 3 anos, mas que quando ele falasse que ia chover, ia chover. O próprio Deus ordena que ele se esconda.
E nesse momento ele é alimentado por corvos. Mas quando ele, lá na frente, fica com medo, quando aparece diante dele um cenário de morte, e ele fica com medo, ele foge. Ele foge e vai para o deserto. Mas o que me chamou a atenção é que quando o Senhor ordenou, o Senhor enviou corvos para alimentá-lo. Mas quando ele foge com medo da morte, o Senhor envia um anjo. Queridos, com isso, o Senhor me levou à minha história lá atrás. E me fez lembrar de que Ele me deu um chacoalhão, de que Ele me acordou, justamente quando eu me deparei com um cenário de morte. Elias, quando ele vai para o deserto, ele deseja morrer. E ele clama ao Senhor, ele fala para Deus que ele deseja morrer, que ele não está aguentando mais. E foi justamente aí que o Senhor me tomou e me fez lembrar que um dia, da mesma maneira que Elias sentiu desejo de morrer, um dia eu também senti. E maravilhosamente, surpreendentemente, o Senhor, assim como socorreu Elias, e enviou um anjo e o alimentou. Da mesma forma Ele fez comigo. Querido, algumas pessoas já ouviram eu contar sobre esse fato da minha vida, onde eu desejei morrer e eu me preparei para isso. Mas o Senhor me desafiar a falar para a igreja do Senhor assim, dessa maneira. Eu me vesti para isso. Eu peguei a estrada para isso. Eu tinha tudo planejado para isso. E eu saí daqui e percorri 60 quilômetros daqui a Sidrolândia. E para a glória do Senhor, Ele demonstrou o cuidado dEle. A primeira ideia, era estar jogando o carro em direção do primeiro caminhão grande que viesse na estrada. Mas como o Senhor, Ele é soberano e poderoso para fazer 60 quilômetros e nenhum caminhão. Quando eu cheguei na entrada de Sidrolândia, quem conhece sabe que na entrada de Sidrolândia começa uma avenida. E quando eu entrei nessa avenida, uma frota de caminhão entrou na estrada. E naquele momento o Senhor veio com o alimento dEle, que é a voz dEle. Ele veio com o alimento dEle, que foi a voz dEle naquele momento, dizendo: ei, Simone, quem manda na sua vida sou eu. A sua vida é minha. Um dia você entregou a sua vida a mim, ela é minha. Quem sabe o tempo sou eu. Querido, por que eu estou compartilhando isso? Elias, ele precisou desejar a morte. Ele precisou passar por um momento de medo, para ele poder provar novamente de quem é o Senhor.
E nesse momento, ele provou de um amor tão grande de Deus. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, para mostrar o caminho a percorrer, para que ele entrasse naquela caverna e ali tivesse um encontro com o Senhor. Ah, meu querido, hoje nós estamos passando por esse tempo. Eu estou olhando aqui as cadeiras vazias. Está vazia porque você está aí hoje, na sua casa. E nós estamos diante desse tempo, onde nós estamos num ambiente, estamos num cenário de morte. Um cenário de morte, onde muitos estão morrendo. Mas nesse tempo o Senhor traz para mim e para você: ei, apenas obedeça. Apenas obedeça. O Senhor, Ele está se movendo entre nós. O Senhor, Ele está operando milagres entre nós. O Senhor, Ele tem mudado a história. E assim como Ele mudou a minha história, depois desse tempo, a nossa história vai mudar. Inevitavelmente, depois desse tempo, depois que nós passarmos por esse tempo, onde nós estamos vendo um cenário de morte, a nossa história não tem mais como ser a mesma. Agora, o que o Senhor espera de nós? Ah, querido, Deus é um Deus conosco, não é um Deus de longe. Deus, Ele é um Deus conosco, não é de longe. O Senhor esteve com Elias o tempo todo. O Senhor dando a palavra para Elias o tempo todo. O Senhor mostrando o caminho o tempo todo. O Senhor alimentando o tempo todo. E não está sendo diferente conosco. Nós estamos nesse quadro. Nós estamos nesse cenário. Mas o Senhor permanece conosco. Ele tem nos alimentado. Ele tem realizado milagres no nosso meio. Ele tem nos curado. Ele tem transformado as nossas vidas. Ele tem realizado, porque Ele se move. E mesmo no deserto, Ele se apresenta a nós. Nós estamos nesse cenário de deserto hoje, mas Ele se apresenta a nós e Ele tem se apresentado a nós. Aleluias. Glória a Deus por isso. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele é conosco. Ele está conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor está aqui e Ele está aí na tua casa. O Senhor tem me abençoado e Ele tem te abençoado. A bênção do Senhor tem chego até aí. Nós estamos sendo ministrados dia após dia. Nós tivemos a palavra do pastor dizendo para que a gente contemplasse, para contemplarmos assim como Isaías contemplou a face, contemplou o trono de graça. Nós estamos sendo ministrados e nós tivemos a ministração da Gisele também, que é um puro ide do Senhor, obediência também. Meu querido, minha querida, mesmo no deserto, mesmo num cenário de morte, o Senhor continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor não muda, ela é imutável. Ela é imutável. Nosso Deus não muda. E para finalizar, em Isaías 58:11 diz assim: eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr águas. A história de Elias mostra um Deus soberano.
A história de Elias mostra um profeta obediente. Mas no decorrer da caminhada ele teve medo, assim como eu e você. No decorrer da nossa caminhada, às vezes nós paramos mesmo. Temos medo. Mas, queridos, o amor de Jesus sobre as nossas vidas, Ele lança fora todo medo. E quando nós olhamos para o Senhor e fazemos aquilo da qual Ele nos chama a fazer, que é adorá-lo, focarmos nele, focarmos naquilo que Ele é. Ei, o Senhor nosso Deus, Ele é Deus. O Senhor nosso Deus, Ele está aqui e Ele está aí. O Senhor nosso Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou podemos imaginar. Ele está transformando, embora os nossos olhos ainda não tenham visto, os nossos olhos naturais não têm visto. Mas Ele está fazendo, Ele está movendo. Ele está se movendo no nosso meio, Ele está transformando vidas, Ele está tocando corações, Ele está fazendo. Ele está fazendo. A resposta para tudo isso é Jesus. A resposta para tudo isso é Jesus. Então eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a se colocar de pé agora, nesse momento. E adorar ao Senhor conosco. Conosco. Ele é fiel. Ele está aqui. E Ele está aí. Eu convido você e sua família a adorar ao Senhor conosco. E nesse momento sermos um. Novamente. Novamente. E adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. O Senhor vai te tocar aí onde você está. O Senhor vai te curar aí onde você está. Adorando ao Senhor. É adorando ao Senhor. E sabe como que a gente adora? Com as nossas vidas rendidas, com as nossas vidas focadas naquele que é, que era e que vai continuar sendo Deus, Senhor das nossas vidas. Nós vamos continuar, nós vamos adorar, continuando, indo e fazendo a vontade do Senhor. Elias, ele teve uma vida de adoração ao Senhor. Porque durante a caminhada dele, ele percorreu, obedecendo e adorando com a sua maneira de viver, com a sua maneira ousada de viver, obedecendo ao Senhor. Ele deparou com a morte e ele loucamente se deitou 3 vezes sobre a morte e ali houve vida. E ali o Senhor gerou vida. Ele se deparou com os profetas de Baal. E ele ousadamente encheu o sacrifício dele com água. E clamou ousadamente ao Senhor: Deus, o Senhor é Deus, manda fogo. E o Senhor veio e mandou fogo e lambeu a terra. Ah, queridos, quando a gente se posiciona em adoração ao Senhor, vivendo uma vida de adoração ao Senhor, reconhecendo que Ele se move, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é único, reconhecendo que Ele continua operando milagres, reconhecendo que Ele transforma, que Ele restaura corações, reconhecendo e profetizando que Ele é Deus e que Ele é poderoso para fazer. Ah, Ele vem. Ele vem. Vamos adorar então? Aleluias. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluias.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Continua, Deus. Te adorarei. Continua operando milagres, Te Senhor. adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, o mesmo Deus e continua restaurando, Pai. te adorarei. Aleluia, aleluia. Estás aqui, transformando histórias. transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és, Senhor. Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que abre caminho no deserto. Ah, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, que é luz sobre a escuridão. Ah, esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Deus conosco, Deus
Deus que se move, Deus que transforma, Deus que cura. Oh Deus, nesse tempo, Senhor, colocamos nosso coração diante do Senhor e continuamos clamando, Pai. Vivifica as nossas vidas. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nos leva, Pai, a este lugar de confiança, a este lugar de fé, a este lugar, Deus, de provisão, a este lugar, Deus, onde maná cai do céu, a este lugar, Senhor, de alimento. Ah, Pai, leva-nos a este lugar, que possamos Te adorar com a nossa maneira de viver, Deus, que possamos ser encontrados, Pai, como verdadeiros adoradores, não simples adoradores, mas verdadeiros adoradores, que Te adorem, Pai, em espírito e em verdade. Ah, Deus, nesse cenário que vivemos hoje, clamamos, Pai, nos aviva. Que a chama do Teu Espírito continue sempre a queimar nos nossos corações. Mas que nós também estejamos dispostos a nos colocar sobre essa chama e queimar como sacrifício vivo de louvor, adoração ao Senhor. Ah, Pai, um dia o Senhor mudou o cenário da minha história. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, um novo tempo. Um tempo de vidas adorando e glorificando ao Senhor. Vidas. São pensamentos mudados, são atitudes mudadas. Ah, Deus, dê estratégia ao Teu povo, para que o Teu povo loucamente possa ser ousados e provar dos milagres do Senhor, dos Teus grandes feitos, Pai. Oh, Pai, que a Tua bênção, a Tua unção, o óleo novo do Senhor esteja sobre cada família. Que cada família receba do Senhor a bênção, receba do Senhor a unção, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para transbordar sobre aqueles que estão ao redor. Em nome de Jesus, Pai, colocamos, Deus, a vida do nosso pastor diante do Senhor. Que ele continue sendo fortalecido pelo Senhor, avivado pelo Senhor. Colocamos a vida dos pastores também, dos demais pastores dessa igreja diante do Senhor. Oh, Pai, que todos continuem incendiados pela Tua presença, a incendiar e multiplicar a bênção também. Oh, Deus, acampe os Teus anjos sobre as nossas casas. Continue conosco, Pai. Sem Ti nada somos e nada podemos. Continue conosco, precisamos de Ti, Senhor. Continue conosco, Pai. É o que nós precisamos. O Senhor conosco, sempre. Nós oramos gratos, Pai, por esse tempo de culto e de adoração ao Senhor. Nos ajude, Pai, a continuar Te adorando com a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue sendo soberano sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, sobre tudo que você tem feito. Que nós possamos continuar colocando diante do Senhor todas as nossas demandas, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Um abraço a todos. Que a paz do Senhor inunde teu coração. Amém? Fiquem com Deus.